Pegue a sua Bíblia, abramos em Hebreus, capítulo 2. Hoje eu vou pregar para vocês, neste sábado santo, depois da sexta-feira santa, e ainda nós estamos meditando sobre a cruz. Então o tema da minha pregação é redimidos pela cruz. Eu gostaria que você entendesse o quão importante é a cruz de Jesus na nossa vida. A cruz não é algo que a gente pode descartar. A cruz na vida do cristão não é algo acidental, que podemos gostar ou não gostar. A cruz é algo essencial. Então o que a gente viveu ontem, a sexta-feira santa, ver o nosso Senhor sendo crucificado, a gente vai perceber com essa pregação de hoje que não poderia ser diferente. Mas eu quero que você entenda com essa pregação o poder da cruz, a força da cruz. Diga para quem está do seu lado: meu irmão, na cruz de Jesus tem poder para a sua vida. Levanta sua mão direita e diga comigo: a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Pegue a sua Bíblia, e eu preciso que você seja rápido, que o meu tempo de pregação hoje é curtinho. Hebreus capítulo 2, versículo de 10 a 18. Nessa carta aos Hebreus, nós vamos ver o porquê que Jesus nasceu. Ele nasceu para a nossa salvação. Ele se encarnou para a nossa salvação. Diga comigo: Jesus nasceu por minha causa, para a minha salvação. Agora na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 10, você vai ver que Ele assumiu a nossa carne para morrer numa cruz por nós. Preste atenção. Aquele por quem todas as coisas existem, desejando conduzir à glória numerosos filhos, deliberou elevar à perfeição pelo sofrimento o autor da salvação deles, para que santificadores santificados formem um só todo. Por isso, Jesus não hesita em chamá-los seus irmãos, dizendo: anunciarei teu nome aos meus irmãos, no meio da assembleia cantarei os teus louvores. Salmo 21, 23. E outra vez: quanto a mim, ponho nele a minha confiança. Isaías 8, 17. E eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue. Preste atenção agora. Também ele participou, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Irmão e irmã, a primeira coisa que o autor aos Hebreus está nos ensinando é que Jesus precisava morrer para destruir aquele que tinha o poder da morte. Jesus precisava morrer para destruir o império da morte, isto é, o demônio. Então, olha que lindo.
o autor aos Hebreus já está nos dizendo que Cristo morreu na cruz para destruir o demônio. O demônio é aquele que veio para destruir, roubar e matar. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: o demônio já foi vencido na cruz. Na cruz, com a morte de Cristo, foi a derrota de Satanás definitiva. O filme do Mel Gibson, depois que Jesus morre, mostra o demônio dando um grito de derrota. E essa cena ela é importante, ela é interessante. Com a morte de Cristo na cruz, onde muitos acharam que era a derrota dele. Não, não era a derrota, era a tua salvação, era a tua vitória, era a minha vitória, era a nossa salvação. Portanto, na cruz nós não perdemos, na cruz nós não somos derrotados, na cruz nós não temos um Deus derrotado, na cruz nós temos um Deus vitorioso que venceu o demônio. Olha para quem está do seu lado e diga: você é vitorioso. Jesus morreu na cruz por você. Aplaude essa cruz, aplaude essa cruz. Aplaude a tua vitória. Diga comigo: Ele destruiu o demônio. O demônio não é vitorioso. Cristo é vitorioso. Portanto, se você estiver do lado de Cristo, você é vitorioso. Se você estiver do lado do demônio, você é derrotado. Por isso, nós temos que estar do lado de Cristo, porque quem está do lado de Cristo é mais que vencedor. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ver que ele destruiu a desobediência de Adão. Nós vamos ver que ele destruiu o orgulho de Adão, destruiu a desobediência de Adão pela obediência, destruiu o orgulho de Adão pela humildade, destruiu o orgulho de Adão pelo esvaziamento. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de... Irmão e irmã, a cruz foi o aniquilamento de Jesus. Na cruz Jesus se deu por inteiro, na cruz Jesus se deu por total. Mas repito, a cruz não é derrota, a cruz é vitória. Diga comigo: a cruz não é derrota, a cruz é vitória. E veja a vitória agora em versículos depois, versículo 9 a 11. Olha o que a Bíblia já diz. Veja, diz que ele foi obediente, diz que ele se humilhou, diz que ele se aniquilou, e parece que é derrota. Ele morreu, ele foi para o fundo, ele foi humilhado, ele foi desprezado, parece que é derrota. Mas olha o que diz o versículo 9: por isso Deus, o quê? O exaltou soberanamente, lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Você vai aplaudir mais forte que isso quando você entender melhor. Peraí, vou te explicar. O que a Bíblia está dizendo é:
ele desceu ao mais baixo, ele foi o mais humilde. Parecia que era a sua derrota, a cruz parecia o fim, a cruz parecia a derrota, mas diz a Bíblia que por causa da cruz, que por causa dessa obediência, que por causa desse aniquilamento, Deus o exaltou. Veja, por causa da cruz, aquilo que parecia derrota, por causa da cruz ele foi exaltado acima de todo principado, de toda potestade. E agora aconteceu uma coisa: o diabo foi tão derrotado que agora até os infernos vão ter que se ajoelhar diante de Jesus para a glória dele. Até o inferno. O diabo, foi Cristo quem se humilhou, mas quem saiu humilhado foi o diabo. Saiu com o rabo entre as pernas. Por isso que Paulo, abra sua Bíblia, olha que lindo, Paulo vai dizer algo tremendo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Irmão, olha o que Paulo está dizendo. Para os pagãos, para aqueles que não creem, olharam para Jesus na cruz e falou: isso é loucura, olha aí onde chegou o mestre de vocês, isso é loucura. Mas para nós, para os que creem, a cruz não é loucura, a cruz é força de Deus. Diga comigo bem forte: a cruz é força. Parece fraqueza, mas é força. É por isso que você coloca uma cruz na tua casa, é por isso que você às vezes coloca uma cruz no seu peito, e muitos vão dizer para nós que isso é sinal de derrota. Para nós cristãos, a cruz não é sinal de derrota, a cruz é sinal de força de Deus. Você carrega uma cruz para mostrar que você tem a força de Deus. A cruz na sua casa significa a força de Deus no teu lar, contra o império infernal, contra a força do demônio. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. Os judeus pregam milagres, os gregos reclamam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus, sabedoria de Deus. Olha o que é a cruz. A cruz é força de Deus, a cruz é sabedoria de Deus, amém? Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aquilo que os homens pensaram que era fraqueza, isso é mais forte que o mundo inteiro, isso é mais forte que o inferno inteiro. Irmão e irmã, é por isso que os santos ficavam diante da cruz. A cruz é sinal de santidade, a cruz é sinal de força, a cruz é sabedoria. Onde que os santos buscavam sabedoria? Na cruz. Onde Padre Pio recebeu os estigmas? Contemplando uma cruz. Onde Francisco de Assis recebeu os estigmas? Contemplando o crucificado. Quer receber sabedoria? Quer receber força? Quer receber santidade? Quer receber palavra de Deus? Esteja diante da cruz. A cruz é o nosso lugar, a cruz é o nosso lugar. E por isso a Igreja Católica é a Igreja da cruz. A Igreja Católica é a Igreja da cruz.
Você está entendendo, sim ou não? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 2. A Bíblia vai dizer que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. A cruz é um sacrifício de agradável odor. A cruz foi um sacrifício agradável a Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Lemos essa passagem esses dias. Porém já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas nem deste mundo, sem levar consigo sangue de carneiros ou novilhos, mas com o seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Irmãos e irmãs, a cruz nos adquiriu uma redenção eterna. Você está salvo para sempre. Pois, se o sangue de carneiros e de touros, e a cinza de uma vaca com que se aspergem os impuros, santificam e purifica pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus. Amado irmão e amada irmã, a cruz de Jesus foi a nossa redenção. Diga comigo: obrigado, Jesus. A pergunta que eu faço para você é: você merecia? Você merecia? Quem dera. Eu rezo para que um dia você tenha condições financeiras de ir para a Terra Santa. Eu rezo um dia para isso. Ir para a Terra Santa não é luxo. Deveria ser o sonho de todo cristão. O sonho. Sabe por quê? Porque às vezes você lê Bíblia e você acha: Jesus morreu por nós. Você não consegue imaginar. Eu, quando leio isso, eu já me venho o lugar que Ele morreu por mim, porque eu tive lá. Eu tive lá. Então eu não estou falando de um lugar que não existe, eu não estou falando de uma história irreal, eu estou falando de um lugar que tem endereço: Jerusalém, Terra Santa. Ali Jesus pagou um preço por mim. Eu tenho memória de quando eu toquei a pedra onde Jesus, o Calvário, foi colocar a sua cruz. Então, por que eu estou trazendo a Terra Santa? Para que você entenda que não é uma coisa distante. Você só precisaria de um avião, você só precisaria de um dinheiro do avião para chegar lá. Mas esse lugar existe. Não é uma historinha que eu estou contando aqui. Existe. E para nós a Terra Santa está longe, mas para quem mora lá está perto. Você fala: a Terra Santa é longe de nós. É que nem a gente fala: sua casa é muito longe. Longe depende para quem. Longe depende do lugar que você vem. Mas a Terra Santa existe. É real. Jesus deu sua vida por nós lá. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Porque vai dizer algo extraordinário aqui. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 10. Ficai sabendo, todos vós e todo o povo de Israel,
Veja que aqui é Pedro, é o primeiro papa da igreja falando. Ficai, pois, sabendo todos vós, todo o povo de Israel, preste atenção, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus o ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são e em pé diante de vós. Em Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. E olha o que Pedro declara no versículo 12, preste atenção: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelos qual devamos ser salvos. Pedro está olhando para todo mundo e dizendo: aquele Jesus que vocês crucificaram, somente através deles vocês serão salvos. Não há outro nome debaixo da terra, não há outro nome no céu a qual vocês possam ser salvos. Vocês vão ser salvos somente no nome de Jesus Cristo. Ei, isso para nós é bonito, mas pensa assim: nós acabamos de matar o homem, esse homem que a gente matou, ele está falando que é o único que pode salvar a gente. É isso mesmo, o homem que vocês mataram é o único que pode salvar vocês. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Estão gostando de usar a Bíblia essa Semana Santa, sim ou não? Hebreus capítulo 10, versículo de 1 a 9. A palavra de Deus vai dizer, e essa passagem também já li ela esses dias, que Deus não se agradou do sangue de animais. A lei, por ser apenas sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinitivamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum da consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados. Preste atenção agora, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Sangue de animal não pode perdoar pecado. Eis porque ao entrar no mundo Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida juntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Se o sangue de animais não era possível perdoar o pecado do homem, então estou aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Deste-me um corpo, dai-me um corpo para que eu possa morrer por eles. E por que eu tenho que receber um corpo? Porque quem pecou foi eles. Eles são humanos, eles têm corpo. Então dai-me um corpo, eu serei igual a eles, morrerei por eles. E com o meu sangue puro, com o meu sangue puro, com o meu sangue santo, os pecados deles serão perdoados. Abra sua Bíblia. Eu pergunto para você: o sangue de animal pode perdoar pecados? O sangue de animal pode perdoar pecados? Seu cachorrinho lá da sua casa? Seu papagaio? Seu passarinho? Não. Mas abra sua Bíblia em João capítulo 1. Porque a Bíblia vai dizer que vai falar o nome de um animal que tira pecado do mundo. Sabia disso? João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29.
Algumas pessoas estão dizendo: João Batista é o Messias, e perguntam para João Batista: você é o Messias? E João Batista diz: não, eu não sou nada, eu não sou digno nem de desamarrar a correia dos seus pés, importa que ele cresça e que eu diminua, virá alguém que é mais forte do que eu. De repente Jesus chega. Olha que cena linda, enquanto todo mundo está querendo fazer de João Batista o Messias, de repente Jesus chega, João Batista aponta, João capítulo 1 versículo 29, e ele diz: no dia seguinte João viu Jesus que vinha, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode aplaudir mais forte. Gente, olha que figura que João está usando. Porque se vocês acreditavam que o sangue de cordeiro apagava pecado, é por isso que ele está falando: esse é o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Então ele anuncia para todos os judeus, aqueles que acreditavam que o cordeiro ainda apagava pecado. Ele olha para Jesus, imagina o homem entrando, imagina Jesus entrando, imagina a cena, João Batista apontando e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é nem só o pecado seu, é o pecado do mundo inteiro. Amém? Agora olha que extraordinário, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, porque agora esse livro tão escatológico vai falar do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em voz alta: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Ei, quem é digno de abrir esse livro sagrado? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eita, que livro é esse que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra alguém podia abri-lo? Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Ninguém era digno de abrir o livro. Então um dos anciãos me falou, preste atenção, um dos anciãos me falou: não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono dos 4 animais e do meio dos 4 anciãos um cordeiro de pé. Agora preste atenção, como é que ele viu o cordeiro? Como que imolado. O João evangelista está vendo que um cordeiro vai abrir o livro que tem 7 selos. Só ele foi achado digno. Mas detalhe, ele viu um cordeiro que estava imolado. Aquele mesmo cordeiro que João Batista anunciou, só que João Batista não anunciou que já estava imolado. Agora o livro do Apocalipse está dizendo: eu vi como que imolado, tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro na mão direita de quem se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se aonde? Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara de taças e outras cheias de perfume. Cantavam um cântico novo dizendo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque fostes imolado e resgatastes para Deus ao preço do teu sangue homens de toda tribo, homens de toda língua,
povo e raça, e deles fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Esse Cordeiro, através do seu sangue, ele perdoou os pecados e fez de nós todos. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós agora somos sacerdotes do seu reino. Mas espera aí, Frei, eu também sou sacerdote, sim. No batismo, nunca se esqueça que você recebeu o sacerdócio. Eu tenho o sacerdócio ministerial. É diferente, mas você também é sacerdote. Você também é convidado a oferecer sacrifícios a Deus todos os dias da sua vida. Amém? Graças ao Cordeiro, Ele te lavou, Ele te perdoou, Ele te santificou e fez de você sacerdote. Gente, isso é extraordinário, não é? Na minha visão, ouvi também ao redor do trono dos animais e dos anciãos a voz de muitos anjos, em número de miríades e miríades e milhares de milhares, olha quantos milhares e milhares, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor para sempre. Amém. Amém? Você está entendendo que a cruz não foi brincadeira? O Cordeiro imolado. O Cordeiro imolado. É por isso que Francisco de Assis, toda vez que ele via um cordeirinho, ele chorava. Francisco de Assis, quando via um cordeirinho, ele caía em lágrimas. Porque ele sabia que por causa de um cordeiro santo, imaculado, não como aquele que ele estava vendo, mas o recordava do verdadeiro cordeiro que apagou os seus pecados. Francisco via um cordeirinho e chorava, entrava em prantos. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu queria ler muitas outras passagens com vocês, eu vou ter que pular bastante. Vou ler Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Irmão e irmã, no dia em que Adão e Eva pecaram, me parece que o demônio fez um documento. A partir de agora, o ser humano é meu. A partir de agora, a raça humana é minha. E o demônio não está errado, por quê? Aquele que peca é do demônio. Isso está em 1 João 3, versículo 8, se eu não me engano. Aquele que peca é do demônio. Portanto, se Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, eles saíram do reino de Cristo e foram para o reino de Satanás. É tão verdadeiro que eles foram expulsos do paraíso. E me parece que o demônio ficou tão feliz com essa situação, que ele inclusive fez um documento: a partir de agora, a raça humana é minha. E isso é tão verdade, que a partir daquela hora, todo mundo começou a nascer no pecado. Até os dias de hoje. Todo mundo nasce no pecado original. Mas, até antes de Cristo, aquele documento reinava e aquele documento nos condenava. Lembrava-nos de que nós estávamos condenados. Porque, meus queridos, depois do pecado de Adão e Eva, eu e você estaríamos no inferno. Essa é a verdade. Mas aí vem Paulo, em Colossenses capítulo 2. Versículo 13, e ele diz algo extraordinário.
mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. Olha que bonito, Ele chamou você de novo à companhia dEle. Você que estava separado, Ele chamou você de novo para a companhia dEle. Mortos pelos vossos pecados, Ele vos chamou para novamente a vida em companhia com Ele. É Ele quem nos perdoou todos os pecados. Versículo 14, preste atenção. Cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Paulo está dizendo, ele viu um documento do diabo escrito contra nós, as prescrições nos condenavam, só que Paulo está dizendo que este documento foi cancelado. Olha que bonito, aboliu-o definitivamente ao encravá-lo na cruz. Aquele documento do capeta, aquele documento que nos condenava, foi preso, abolido na cruz, definitivamente. Expoliou os principados e potestades e expôs ao ridículo Satanás, triunfando deles pela. Portanto, meus queridos, a cruz rasgou esse documento, a cruz cancelou esse documento, e eu tenho uma boa notícia para te dar: você não está mais condenado. Você não está mais condenado. Você não nasceu para ir para o inferno, você nasceu para ir para o céu. Jesus comprou você, Jesus conquistou você, Jesus rasgou esse documento. Você agora tem salvação, você agora está redimido, você agora foi salvo pela cruz. Amém? Diga obrigado, Jesus, por esse amor. Gente, é muito amor, sim ou não? Olha para quem está do seu lado, é muito amor. Amém? Meus queridos, eu teria muita coisa para ler, eu não consigo mais. Mas, em Números capítulo 21, vai nos trazer o relato da serpente de bronze. O povo, por causa das suas murmurações, por causa do seu pecado, Deus mandou um castigo. E qual era o castigo? Serpentes que começaram a morder eles. Então, porque eles pecaram, porque eles murmuraram, porque eles não foram fiéis, vem o castigo. Porque preste atenção, o diabo não quer que você aprenda isso. Toda vez que você peca tem castigo. Toda vez que você peca tem castigo. Mas não é porque Deus te castiga, é porque o próprio pecado tem castigo. O salário do pecado é a morte. Aquele povo murmurava, aquele povo que Deus tinha libertado do Egito, aquele povo que Deus tinha salvado, aquele povo murmurava, aquele povo reclamava, aquele povo não queria saber de Deus, o povo de cabeça dura, como diz a Sagrada Escritura. Foi então que serpentes começaram a picar e eles começaram a morrer. Moisés intercede pelo povo, e Deus então, no ato de misericórdia, Ele faz um ato para salvar aquele povo da morte. E Ele diz para Moisés: coloque numa haste, coloque num poste, coloque num pedaço de madeira uma serpente.
E quem olhar para essa serpente será curado. Ele foi mordido pela serpente, a serpente injetou veneno nele, mas quem olhar agora para a serpente vai ser curado deste veneno, vai ser curado dessa mal e vai ser livre e vai ser salvo. Assim Moisés fez e assim aquele povo foi sendo curado. Amém? Preste atenção. Lá na frente, muitos anos depois, Jesus se encontrou com um homem chamado Nicodemos. E eu estou fazendo o relato para não ler a Bíblia, senão ficaria muito longo. Jesus se encontrou com Nicodemos, um mestre da lei. E Jesus começou a conversar com Nicodemos, porque Nicodemos tinha curiosidade de saber quem era Jesus. E num determinado momento da conversa, Jesus fala para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Você vai precisar nascer de novo. E Nicodemos disse: mas como é que eu posso nascer de novo? Como é que eu vou entrar de novo na barriga de minha mãe? E Jesus fala: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? E Jesus começa a falar de um nascimento que acontece pelo Espírito. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. A conversa é muito bonita e é muito profunda. E num determinado momento da conversa, aliás, essa eu tenho que abrir, João capítulo 3. Num determinado momento da conversa, João capítulo 3, versículo 14. Jesus começa a relembrar o que eu acabei de partilhar com vocês da serpente de bronze. E olha o que Jesus fala: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna. Que coisa linda. Jesus está falando com Nicodemos: olha, eu estou dizendo que você vai ter que nascer de novo, Nicodemos. Lembra quando Moisés, o povo foi picado com a serpente? Vocês, aí Jesus agora começou a querer dizer com eles: vocês também foram picados pelo demônio. Vocês também foram picados pela serpente. Mas, Nicodemos, quando eu for levantado da terra, ou seja, quando me colocarem numa cruz, assim como a serpente foi colocada num poste, também vão me levantar e vão me colocar num poste. Eu vou morrer por vocês, o meu sangue vai ser derramado por vocês. E a partir de então, todo aquele que crer em mim, assim como aquele que olhava para a serpente era curado, da mesma forma, se você olhar para mim, se você crer em mim, você também vai ser curado do veneno da serpente que entrou no seu coração. Eu vou te salvar, eu vou te libertar e vou trazer vida eterna para você, Nicodemos. Meus queridos, o que Jesus está ensinando para Nicodemos? E eu pergunto para todos vocês aqui: vocês querem vida nova, sim ou não? Quem quer vida nova, diga: eu quero vida nova. Quem quer vida nova, diga: eu quero vida nova. Meus irmãos, nós ficamos 40 dias pedindo vida nova, nós ficamos 40 dias pedindo transformação. Jesus está dizendo: todos aqueles que querem vida nova, todos aqueles que querem nascer do Espírito, todos aqueles que querem sair da carne, todos aqueles que querem sair do pecado, terão que olhar para mim, crucificado, crer em mim, pedir perdão pelos pecados, e só depois da cruz receberão a ressurreição. Só depois da cruz receberão a vida nova. Jesus está ensinando que a vida nova, ela passa pela cruz. Sem a cruz você não chega à vida nova. Amém? Diga: eu preciso de vida nova. É por isso que o diabo não te quer na cruz. Porque é quando você está diante da cruz que você pede perdão dos seus pecados. É quando você está diante da cruz que você coloca a sua vida diante de Deus. É por isso que depois
Romanos capítulo 6, versículo 4 diria para nós que a vida nova acontece através da morte de Cristo em nós. Isso é batismo. Batismo é morrer para o pecado e morrer para uma vida nova. A vida nova você ganha na cruz. Então, em outras palavras, Jesus morreu na cruz para destruir o seu homem velho e trazer para você um homem novo. Glória a Deus, glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, pega na mão dessa pessoa, balança a mão dessa pessoa e diga assim para ela: ó, meu irmão, sem a cruz de Jesus, nós estávamos fadados a ser homens velhos, picados pelo veneno da serpente infernal. Mas graças à cruz de Jesus, se você olhar para Ele, se você crer nele, Ele te curará, te libertará, te salvará, matará o homem velho que está dentro de você e te dará a graça de ser um homem novo. Glória a Deus! Amém. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo... Opa, não marquei o capítulo aqui. Marcos o povo já está dizendo. Você viu que essa mulher, ela vinha aqui só para dizer que eu tenho que sair daqui, né? Eu estou querendo achar uma passagem tão importante, e ela é importantíssima para nós. Não achei, mas eu vou dar um jeito. Eu vou falar de cor, que eu sei ela de cor. Preste atenção. Teve um momento quando Jesus, ele estava morto na cruz. Diz a Bíblia que um centurião, ele disse assim: esse daí era realmente o Filho de Deus. Significa que esse centurião, na hora, você pode ter certeza do que eu estou te falando, ele foi picado pelo veneno da serpente. Mas como Jesus disse para Nicodemos: quem olhar para mim, quem crer em mim terá a vida eterna. Você pode ter certeza que esse centurião, enquanto todos falavam: se tu és rei, desce da cruz, ou seja, não reconheceram ele como Deus, não reconheceram ele como Senhor. Um centurião olhou para aquele homem morto, aquele homem fraco, aparentemente derrotado, e disse assim: este daí, morto, aparentemente derrotado, ele era o Filho de Deus. Naquela hora ele recebeu salvação. Naquela hora.
Vai ficando de pé. E essa passagem, ela é mais importante ainda. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 21. Marcos 15, 38. Isso, obrigado. Uma salva de palmas para vocês. É exatamente isso, porque eu tinha aqui marcado 37 e 39 e não tinha marcado o capítulo. Vocês pensam que é fácil fazer tanta pregação? Preste atenção. Abra sua Bíblia e aqui eu termino. João capítulo 8, versículo 21. Essa passagem ela é muito séria. Essa passagem é muito séria. Jesus disse-lhes: eu me vou e vós me procurareis, e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntaram os judeus: será que ele vai se matar? Pois nos diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele lhes disse: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse, preste atenção, gente. Jesus está dizendo: morrereis no vosso pecado. Por quê? Preste atenção. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se você não crer que eu sou, você vai morrer no seu pecado. Gente, a cruz é tão séria que só pela cruz você é salvo. Por isso que eu trouxe o centurião. O centurião viu a cruz e diz a Bíblia que ele creu. Você é o Filho de Deus. E Jesus está dizendo para os judeus: se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. É por isso que essa é a estratégia do diabo: fazer você fugir da cruz. Fugindo da cruz, você não tem perdão dos pecados. Fugindo da cruz, você morre nos seus pecados. Quem és tu? Perguntaram-lhe eles. Então Jesus respondeu: exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi eu digo ao mundo. Eles, porém, não compreenderam o que lhes falava do Pai. Então Jesus lhes disse: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, quando eu for para a cruz, então conhecereis que eu sou. Papa Bento XVI diz que assim como a sarça ardente de Moisés, Deus disse: eu sou. A cruz é a sarça ardente. A cruz é a sarça ardente, onde Jesus diz: eu sou. Eu sou o Deus que te salva. Eu sou o Deus que te liberta. Eu sou o Deus que você tem que crer. Eu sou o Deus que te livra. Eu sou o Deus que vence o demônio. Eu sou o Deus que vence o pecado. Eu sou o Deus que te dá vida nova. Amém? Sem a cruz não há salvação. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Agora você vai entender uma palavra. É por isso que Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Porque se você se afastar da minha cruz, você não terá salvação. Você vai se perder. O que te adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Aceita a sua cruz, assume a sua cruz, e você vai receber salvação e redenção. Amém? Canta, canta. Erga seus braços e cante assim: Salvador.